Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café Pedagógico. Aos sábados estaremos então fazendo algumas conversas, alguns bate-papos a respeito aí, né, da vida escolar. Dicas para pais, dicas para professores, dicas para alunos que querem aí um pouquinho ir melhor nesse ano que se inicia. Nós estávamos começando a nossa live pelo YouTube, mas o som não estava muito bom. Então a gente está começando mesmo pelo Instagram, onde o som e a imagem está tudo ok. O pessoal que está entrando aí, vocês estão conseguindo me visualizar bem, conseguindo me escutar, porque pelo YouTube não estava dando muito certo. Então tá tudo ok por aí? Tudo certo? Todo mundo conseguindo me ouvir? Então tá bom. Pessoal, a nossa live de hoje, do nosso Café Pedagógico, a gente vai estar trabalhando o ano letivo. A gente sabe, né, que em São José do Rio Preto o ano letivo iniciou em janeiro para muitas escolas e em fevereiro para quase todas elas. Todo mundo aí já está, né, fazendo o uso da rotina, acordar cedo, ou se planejar para poder levar o filho para a escola de manhã, ou se planejar para poder preparar o almoço um pouquinho mais cedo, para levar ele então no período da tarde. Estamos aí tendo alunos presenciais nas escolas, isso assim é muito gostoso. E a proposta de hoje, né, do nosso Café Pedagógico, agora tem nome as nossas lives do sábado, né, o Café Pedagógico, é justamente falar um pouquinho desse início de ano de letivo, o que a gente tem que fazer, né, o que o professor tem que fazer, o que o pai tem que fazer para poder ajudar o aluno, né, para que isso seja de uma forma satisfatória para todo mundo, né, que seja um ano muito gostoso. E então a gente sabe que as nossas crianças passaram por 2 anos em casa. Muitos não foram para a escola. Então a gente tem professor pegando criança no 3º ano que não entrou na escola, nem no 1º, nem no 2º. E nós temos aí professores pegando, né? Pegando, a gente fala no sentido de receber, tá, gente? Pegando seus alunos aí no 6º ano e que não frequentaram o 4º e o 5º na escola. Se frequentaram de forma 100% online, recebendo aí vídeos ou tendo que participar de videoaulas, ou então, né, na forma híbrida, né, fazendo ali um pouquinho na escola, um pouquinho em casa. Mas a gente sabe que muita coisa aconteceu nesses 2 anos e que o nosso aluno, que a nossa criança precisava e precisa de um acompanhamento, um olhar mais de pertinho, né? Então, o que tem acontecido? Muitos professores estão tendo contato pela primeira vez com os seus alunos. Porque tem professor, né, que dá aula para várias séries. Então, por exemplo, os professores de disciplinas específicas, o de português pegou a turminha do 5º, a do 6º e a do 7º. E aí, então, ele teve esse 5º ano de forma online, né, um 6º ano, um online com um presencial, e agora está tendo esse contato pela primeira vez, talvez, com alguns alunos. E temos professores que estão recebendo seus alunos de escolas diferentes, né, de cidades diferentes, muita coisa aconteceu. Então, é um momento da gente conhecer, é um momento da gente acolher, e é muito importante, gente, o professor, a família, a coordenação e a direção estarem todos conectados. Aquela conversa na hora da matrícula, né? Não é só uma conversa para poder saber como que é a escola. Você precisa falar com a coordenação, com a direção, como que seu filho enfrentou esses 2 últimos anos. Aquela conversa de primeiro dia de aula que às vezes o professor tem com as famílias, tem famílias que já vão à escola para conhecer o professor logo no primeiro dia. Você não vai lá só para conhecer o professor do seu filho, mas o seu professor do seu filho precisa saber algumas coisas sobre o seu filho. Pode ser através de uma conversa, através de uma cartinha, agendar, isso é muito importante. A gente precisa ter esses dados para saber como trabalhar com o seu filho.
né? Que jeito, que maneira vai ser melhor para poder ele aprender, né? O que aconteceu com ele nesses 2 anos, né? E a gente sabe que todo finalzinho de ano, muitos professores, muitas escolas chamam as famílias para dar um resultado do que foi, né, ensinado, do que foi, do que era esperado e do que a criança deveria ter desenvolvido. E nesses resultados finais, alguns professores, coordenadores orientam as famílias que essa criança precisa de ajuda, que ela precisa de um acompanhamento. E aí a família fala, tá bom, recebe, né, essa informação, às vezes fica ali com uma pulguinha atrás da orelha, um pouquinho preocupado, mas pensa, tá vindo as férias, vamos esperar o ano que vem? E esse período, né, de dezembro, janeiro, ele poderia ter sido utilizado para justamente ajudar essas crianças com dificuldade. A gente sabe que elas têm que descansar, né? Mas buscar ajuda não é uma ajuda que vai acontecer todos os dias, 5 horas por dia. São ajudas específicas de profissionais que poderiam ter ajudado o seu filho a chegar no início do ano na escola mais seguro. Porque a dificuldade, ela traz insegurança. Se a criança está se sentindo insegura, ela não vai ter nem vontade de ir para a escola. Ela não vai ter vontade de aprender o novo porque o velho ela não sabe, né? Mas tá bom, passou dezembro, passou janeiro, agora começou a escola. E você vai esperar começar as provas, vai esperar começar as tarefas, vai esperar chegar os trabalhos, para poder você ir atrás da ajuda de alguém? Vai esperar o professor da escola falar assim, teu filho está tendo dificuldade, seu filho não está conseguindo acompanhar. Você já sabia. Os professores dos anos anteriores já haviam te falado. Então, é muito importante que você, né, que recebeu essa conversa, essa cartinha da escola, busque ajuda agora no início, para que seu filho consiga acompanhar, né? Então, a gente está falando de dificuldade, mas a gente sabe que existe também a suspeita, né, de transtornos na criança. Mas o professor, ele tem a suspeita, e como é que vai ter a certeza, né, de que é um transtorno? Ele, né, vai orientar a família, que tem que procurar um profissional, que vai fazer várias avaliações, vários testes para poder chegar num diagnóstico final. Mas a gente vai falar um pouquinho dessa diferença, tá? De dificuldade, essa diferença de transtorno, um pouquinho para vocês nessa live de hoje. Então, a ideia nossa dessa manhã é justamente falar um pouco desse início de ano, tá? E nas lives de sábado sempre a gente vai estar dando algumas dicas de como a gente pode estar melhorando o rendimento do aluno. Então, vamos começar falando da dificuldade de aprendizagem. Então, o termo, né, dificuldade de aprendizagem está relacionado com defasagem. A criança não adquiriu algum conteúdo, ficou aí, né, pendente dentro da cabecinha dela. E aí, por que ela não adquiriu esse conteúdo? Aconteceu alguma coisa, alguma situação muito frustrante que abalou ali, né, todas as conexões do sistema nervoso dela. Então, ela pode ter mudado de escola, né? Ela pode ter trocado de professor várias e várias vezes, ainda mais agora, o professor testa positivo, aí fica em casa, aí vai entrar um outro professor, né? E o que foi acontecendo? Morte de pessoas da família. A gente sabe que nós temos crianças que perderam avós, crianças que perderam o pai e a mãe nessa pandemia. Então isso pode estar gerando aí essa dificuldade de aprendizagem. A chegada de um irmãozinho, gente do céu, quanto de gente que eu fiquei sabendo que ficou grávida da pandemia, grávida, né? Na pandemia, eu falei, meu Deus. Então, às vezes, isso dá esse conflito para a criança que vai fazer até essa dificuldade. Separação de pais. E a gente sabe também que o índice de separação, de divórcio, aumentou na pandemia também. Briga dentro de casa, familiares. Tudo isso vai atrapalhar, né? Tô vendo aqui, né, que a Ana falou que o professor ele vai levantar a hipótese, né, de algum transtorno, mas quem vai dar o diagnóstico é um especialista, é um médico, né? Então é muito importante vocês conversarem com o professor, mas já não sair rotulando o seu filho,
né? Ai, o meu filho tem déficit de atenção, meu filho tem dislexia. Não, gente. A gente precisa ter toda uma avaliação completa da criança, do desenvolvimento, para poder chegar no resultado. A gente suspeita e às vezes não é nenhum transtorno, é a dificuldade, né? Então essa dificuldade ela surge por questões emocionais que aconteceram ao longo da vida da criança, tá? Pode ser um professor muito bravo, que a criança não se adaptou e aí ela fala, nossa, se eu fizer errado no caderno, a professora vai ficar brava comigo, então eu não vou nem fazer. Então tem tudo isso acontecendo na vida dela. Então essa dificuldade, como é que pode ser resolvida? Né? Porque às vezes você já sabe que seu filho tem dificuldade, você recebeu aquela listinha lá no final do ano do professor. Você vai conseguir ajuda através de acompanhamento com psicólogo, porque às vezes precisa de uma questão mesmo emocional, com psicopedagogo, que vai tentar, né, investigar o que pode estar acontecendo aí na parte emocional e pedagógica do seu filho. E o professor particular. O professor particular ele também pode ajudar na dificuldade de aprendizagem. Existem os professores que são polivalentes, que, né, a galera aí que dá aula até o 5º ano, que fizeram pedagogia, e essas pessoas elas podem então ajudar a criança a resolver essas defasagens, nessa falta de alguns conteúdos. Mas se a criança for de 6º para cima, tenta buscar ajuda de professores específicos. Gente, meus piu-piu estão super felizes com os dias de hoje. Vocês vão ficar ouvindo eles cantar o tempo todo. Então a ideia do acompanhamento é justamente sanar esses probleminhas, dessas faltas de conteúdos que foram acontecendo. Então, se a criança é de 6º para cima, procurar um professor específico de matemática, um professor específico de português, para ele poder ajudar essa dificuldade que apareceu nos anos anteriores. Então, é importante, papai, mamãe, responsável, o professor particular, o psicólogo, o psicopedagogo contratado, né, para ajudar uma criança com dificuldade de aprendizagem, ele vai trabalhar com o seu filho conteúdos não aprendidos, tá? Então, primeiro, ele vai avaliar o nível de aprendizagem da criança. Que série que seu filho tá, né? Quantos anos ele tem? O que ele deveria ter aprendido e o que ele não aprendeu? E o que ele aprendeu? Como é que ele vai fazer isso? Né? Através de uma avaliação diagnóstica. Tem um monte de professores, né, que iniciam seus anos realizando essa avaliação diagnóstica para entender um pouco o seu aluno. E isso é muito, muito comum com os professores do Fundamental 1 e Educação Infantil, tá? Então, avaliar, entender o que essa criança aprendeu, o que ela deveria aprender e tudo mais. E aí, quando você vai em busca de de uma ajuda particular, isso não acontece da noite pro dia, essa avaliação. Então, né, o psicopedagogo, o psicólogo, o professor particular, ele vai fazer essa avaliação diagnóstica de várias maneiras. Cada um tem um jeitinho de trabalhar. Tem aqueles que fazem jogos, tem aqueles que pedem para fazer a leitura e interpretação de texto, tem aqueles que pedem para a criança fazer uma redação, tem aqueles que pedem para fazer atividades matemáticas, exercícios intencionais para poder, né, ver o que é, tipo uma provinha, né, testes para poder saber. E não acontece em uma sessão, em uma aula. Então, quando você escolhe um profissional, um professor para poder ajudar o seu filho a resolver o problema de dificuldade, você tem que ter muita paciência, tá? Não é da noite pro dia. O seu filho dormiu com a dificuldade, ele não vai acordar sem a dificuldade, né? Saudade, Pérola. Então, a gente, né, demorou aí, né? Tem famílias que recebeu essa, notícia através dos professores do ano anterior, que a criança tinha dificuldade, passou dezembro, passou janeiro, não procurou nenhuma ajuda. E aí agora que começou o ano letivo, o professor de novo entra em contato com a família, pede, né, para que essa família procure ajuda, para que essa criança consiga acompanhar junto com a turminha. E aí então o pai, nesse desespero, porque meu filho agora não vai acompanhar, e vai acreditar que em uma aula, em uma sessão, a dificuldade vai desaparecer. Não, gente, tá? É um trabalho um pouquinho mais demorado. Então o professor particular, o psicopedagogo, até o psicólogo, todo mundo primeiro precisa conhecer.
E esse conhecer demora. A criança às vezes não se abre logo de cara, né? Então, paciência. Paciência nesse início de ano. Então, se você não buscou um professor particular, você não buscou um psicopedagogo para fazer tarefa com o seu filho, você não buscou ele para fazer os trabalhos com o seu filho, você não procurou ajuda para estudar para a prova, agora nesse início de ano você buscou ajuda para que o seu filho tenha as dificuldades que ele apresentou sanadas, certo? Então, mas eu preciso que também que realize, né, as tarefas, porque eu não tenho tempo, eu não lembro direito a matéria que ele está aprendendo. Então, conversa com esse profissional, tá? Porque se você buscou ele para ele ajudar nas dificuldades, ele vai ajudar nas dificuldades das coisas que não foram aprendidas, tá? Então, ele tá ali, né, para resolver o problema de defasagem, ajudar o aluno a adquirir as habilidades e as competências para a idade dele, ok? Mas se você deseja que ele também ajude, auxilie nas tarefas, trabalhos, estudos, aí você vai conversar e aí a ansiedade tem que diminuir mais ainda e a paciência tem que aumentar mais ainda, tá? Então, no momento, né, da tarefa, que esse profissional vai ajudar, ele vai dar algumas orientações, ele vai poder fazer junto a tarefa com a criança, se você pedir, claro. Mas é muito importante que fique na cabeça de vocês que o fazer tarefa é aquele momento que a criança está, assim, conectando aquilo que ele aprendeu na escola com aquilo, né, que está ali no caderno, com aqueles textos que estão na apostila. E é um momento super indicado de acontecer de forma individual, né? A criança criar e elaborar a forma que fica melhor para ela aprender. Tem algumas que precisam de ajuda para poder entender como se aprende. Tem um monte de adulto que não sabe como estuda. Inclusive, eu estou montando um post que fala assim: você acha que estudar é só ler? E porque tem muita gente que acha, né? E eu escuto alunos falando: professor, eu li 10 vezes a sua matéria, eu vou tirar 10. Não é assim, não é? Então, no caso, esse estudo sozinho, em casa, filho, vamos lá, esse horário vai ser o seu horário de estudar. É legal você organizar essa rotina, né? Ver se fica melhor para ele chegar da escola, dormir um pouquinho e depois fazer a tarefa. Ou se fica melhor para ele, né, já chegar da escola e fazer as tarefas. Ou se ele estuda no período da tarde, se fica melhor assim que chega da escola de noitinha fazer a tarefa. Ou fazer a tarefa logo de manhã. Mas nunca, gente, nunca deixa para fazer a tarefa horas antes de dormir, tá? Porque depois a criança vai demorar para desligar e pegar no sono. E nunca deixa para fazer a tarefa horas antes de ir para a escola. Que a criança já chega com aquela pressão de que não conseguiu, que já tá estudando já antes de chegar na escola, tá? Então, cuidado, conversa nesse horário. Então, se você organizar com a sua criança, com o seu filho, esse horário para estudar, deixa ele ali quietinho. Ele precisa criar ali, né, as suas estratégias, né, e aos pouquinhos entender o que vai funcionar para ela. Funciona para mim escrever tudo que eu leio, né, com as minhas palavras. Funciona para mim ler em voz alta. Funciona para mim fazer perguntas e respostas. O que funciona? Funciona para mim fazer um desenho. Funciona assistir um vídeo que explique essa matéria de um jeito diferente. Aqueles videozinhos interativos, tem um monte, tá? E as crianças mais velhas, né, tem um monte de videoaula de muitos professores maravilhosos, né? Então, o que funciona para ela? Então, tem crianças que conseguem descobrir sozinhas o que funciona. Mas tem crianças que precisam de ajuda para aprender esse caminho, tá? Então, é muito importante a gente entender e acompanhar essa criança de longe, de perto, para ver como é que tá indo tudo isso, né? Fazer essa rotina, isso mesmo, faz toda a diferença. A gente precisa de rotina. Você, quando acorda 5 minutinhos fora do seu horário, a vida não vira uma bagunça. Parece que o dia tá tudo errado. A criança é a mesma coisa. Ela precisa ter essa rotina. A gente tem hora para as coisas acontecerem, né? E se a dúvida surgir na hora de fazer a tarefa e você não souber ajudar seu filho?
Uai, ele pode perguntar para o professor no dia seguinte, ele pode perguntar até para um amigo dele no dia seguinte, ele pode, né, guardar essa dúvida se ele estiver sendo acompanhado por um professor particular, para perguntar para esse professor particular. Ele pode fazer pesquisa, né, na internet, antigamente pesquisava em livro, né, mas pesquisa na internet, tá? Então, esse momento, né, da dúvida tem que surgir. E se ele estiver fazendo a tarefa com um professor do ladinho, assim, o professor já vai explicando tudo pra ele. Ele explica o exercício 1, a criança, entendi, vou fazer. Aí o professor fala, não era bem assim, arruma. E ele arruma e tal. Mas a criança começa a achar que ela não tem dúvida, que ela tá entendendo tudo. Então, pessoal, prestem bastante atenção nisso. Essa questão mesmo de aprender a estudar, né? Entender que está com dúvida e saber como resolver. Porque quando tem crianças que se frustram, elas não conseguem responder o exercício, elas já param, elas jogam a apostila longe, elas rasgam folhas. Sabe aquele controle emocional, né? Diante da frustração? Não está acontecendo. Então a gente tem que deixar muito claro, você não conseguiu, vamos buscar ajuda, né? Eu não estou conseguindo, você estava na aula, por que você não prestou mais atenção no seu filho, no professor, desculpa, você não prestou atenção mais no professor, agora eu vou saber te explicar? Gente, para de fazer tortura com a criança, tá? Quantas vezes você já assistiu uma palestra que você saiu assim, poxa, mas o que mesmo que ele falou? Quantas vezes você estava lendo um livro e você estava lá no terceiro parágrafo e você fala, o que está escrito no começo? Isso acontece dentro de sala de aula. A criança está lá às 5 horas, mas ela não está o tempo todo conseguindo absorver tudo. Então, filho, você não entendeu? Então tá bom, a mamãe não está conseguindo te ajudar. Vamos procurar um vídeo que te ajude? Tá. Não achou o vídeo? Vamos pedir ajuda para a professora? Aí tem vergonha de chegar na professora. Quem que é o amiguinho que você sabe que deve ter conseguido? Pede ajuda, tá? A criança tem que aprender a pedir ajuda. Acontece muito isso em reunião de pais. O pai vem falar, como que é o meu filho? Aí você fala assim, o professor responde, o seu filho é muito quietinho. Eu não sei se ele está entendendo o que eu estou falando ou se ele está cheio de dúvidas, porque ele não fala. Então orienta seu filho a conversar, tá? A conversar com o professor, pedir ajuda, certo? Então esse momento de tarefa é super importante. E como eu disse, tem aquelas crianças que aprendem a fazer isso sozinhas, tá? Mas tem aquelas crianças que precisam de uma ajuda. E não é só criança não, tem adolescente, tem até adulto que não sabe como estudar, tá? Então precisa desse guia, dessa orientação. Então, quando for buscar ajuda de um profissional, pode falar, eu quero que você ensine meu filho a estudar. Eu quero que você oriente ele em etapas, né? Como que ele vai organizar o estudo dele. E ele vai testando. Porque cada um tem um jeito, tá, pessoal? Não existe a fórmula secreta, é igual a dieta, né? Cada um tem o seu jeitinho, tá? Então, fica com isso na mente. Você buscou a ajuda de um profissional. É para ensinar a matéria novamente? Ou seja, para resolver a dificuldade de aprendizagem? Se você procurou para isso, ok? Você vai deixar para conversar com esse profissional e após aquela avaliação que ele fizer, ele vai dizer para você assim, esse conteúdo que ele está precisando é urgente. Eu não posso fazer com uma aula, sessão por semana. Vai ter que ser mais, porque ele precisa desse requisito para continuar a série que ele está. Então aí você vai ter que, organizar mais vezes na semana para acontecer esses atendimentos, certo? Então, mas nossa, agora, a gente tá estudando de manhã e vai ter que fazer a sessão à tarde. Sim, ele vai ter que fazer. Porque o que ele vai aprender esse ano precisa das coisas que ele não aprendeu, né? Então, é um processo mais longo. Então, por isso é importante você deixar, bem claro para o profissional que você buscou ajuda, que você quer que resolva as dificuldades de aprendizagem. E que você tenha consciência de que isso não acontece da noite pro dia. E dependendo da dificuldade, precisa de mais vezes na semana, tá ok? Agora, se você está buscando a ajuda de um profissional para estudar, para ensinar, para ele pegar assim o jeito, aí vai o período e às vezes por semana vai variar, mas normalmente uma vez por semana dá certo.
tá? Para tentar organizar as tarefas da semana que vem, algo assim, né? Mas muitas vezes um professor particular não vai ajudar 100%. Às vezes a criança ela precisa de um psicólogo, porque tá faltando a motivação interna para ela estudar, tá? Porque não adianta nada o professor, né, particular ir lá orientar, vamos fazer um calendário de tarefas. Você vai colocar um post-it, você vai anotar nessa agenda maravilhosa que a sua mãe comprou. Aqui é a tarefa, aqui que era para fazer, o dia que é para entregar. E você deixa tudo organizado, tudo lindo e maravilhoso, né? O professor chega com aquelas estratégias maravilhosas para o seu filho e seu filho não usa. Ele não tá usando porque ele não entendeu como funciona a estratégia. Ele não tá usando porque ele não quer. Porque ele não vê uma utilidade nisso. Porque ele não sente vontade. Porque ele tá desestimulado. Então ele vai precisar de uma ajuda de um psicólogo. Então, às vezes, o professor particular, né, ele vai chegar em você e falar assim, precisa de um psicólogo. Aí você fala, nossa, eu vou ter que ir atrás agora de um psicólogo. Né? Além de ter a escola, eu vou ter que organizar para levar ele no psicólogo, vou ter que arrumar... Sim. Você quer o sucesso escolar do seu filho? Tá? Agora, se você for procurar ajuda, né, somente para a dificuldade escolar, espera que deu um negócio aqui, somente para a dificuldade escolar, né, também na hora que a pessoa estiver lá vendo essa defasagem, pode ser que ele suspeite de um transtorno. Tá? E aí nessa suspeita do transtorno, você vai ter que procurar a ajuda de um outro profissional, de um psiquiatra pode ser também, mas de um neuropediatra, de um neurologista, tá? Porque às vezes você achava que era uma dificuldade, mas não era, era um transtorno, né? Então eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho o que é transtorno. Mas só para fechar a ideia para vocês mais uma vez, o número de sessões, número de aulas que você vai precisar para ajudar o seu filho, né? Investir no seu filho, vai depender então se é uma dificuldade de aprendizagem, se vai ser, né, um transtorno de aprendizagem, se é, né, só uma orientação de como se deve estudar, tudo vai depender, tá? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como professora particular, eu tive algumas crianças que a mãe só queria que eu estivesse com a criança no horário de fazer tarefa. Ela falava assim, eu sei que meu filho é super inteligente, eu sei que o meu filho ele consegue fazer as tarefas, mas eu preciso que alguém esteja ali com ela porque eu vou me sentir segura, porque eu não tenho esse tempo, né? E era assim, muito engraçado porque eu chegava lá, né, perguntava, tem tarefa pra hoje? Tem. Quais são as tarefas? Tá, o que é pra fazer? Isso. E ele ficava fazendo e eu só ia olhando, né? E quando surgia alguma, como é que fala? Necessidade da intervenção, aí eu falava, presta atenção nessa pergunta, não é isso que você tá respondendo não, né? E assim, porque a mãe precisava de ter essa segurança de que o filho estava estudando, tá? Mas a gente, né, acaba exercendo ali, né, um pouquinho da parte da ajuda da criança, né? Não vai ficar só olhando, por favor. Então, tudo isso, né, você tem que ter muito claro na sua mente, para que você está procurando um profissional, tá? Tem escola que oferece reforço, né, para as pessoas que aí têm um pouco de dificuldade financeira, tem escolas que oferecem reforço, tem projetos maravilhosos na cidade que vocês podem procurar ajuda, tem fila para procurar, né? Tem, mas entra na fila, tá? Tem pessoas assim maravilhosas que dão conteúdos como eu na internet para que vocês peguem, né, essas informações de forma gratuita e consigam então ajudar o seu filho em casa. Então existem várias maneiras aí que você pode buscar para poder ter um ano super legal, super extraordinário, tá? Então agora a gente vai entrar no assunto um pouquinho do transtorno. O transtorno de aprendizagem é uma alteração no sistema nervoso central, tá? Então vai estar relacionado com problemas de compreensão, de processamento de informações, tá? Transtorno não tem cura.
Os transtornos, eles são amenizados mediante acompanhamentos, certo? A pessoa que tem TDAH, ela vai ter sempre, e ela vai aprender como viver com isso, tá? Então, se tem suspeita de ser um transtorno, o professor, eu acho que é, igual a gente comentou, né? A gente não dá diagnóstico, né? Eu acho que você vai então buscar ajuda de um psicopedagogo, que vai fazer provas projetivas para avaliar então a questão inconsciente e os níveis de aprendizagem, como que isso acontece. Vai buscar ajuda de um neuropsicopedagogo, de um fonoaudiólogo, de um psicólogo, que vão utilizar métodos, que vão aplicar testes para detectar então o desenvolvimento cognitivo, motor, né, e emocional da criança. Você vai procurar ajuda de um neuropediatra, de um neurologista, e essas pessoas então eles vão fazer exames, eles vão fazer testes, né? Porque eles entendem do desenvolvimento, da maturação do sistema nervoso, eles sabem as características do desenvolvimento infantil, eles conhecem a importância então, né, de controlar essas doenças que comprometem que tem comprometimento neurológico, né? Ele vai então englobar tratamento e acompanhamento, tá? Então o neurologista, o neuropediatra tem que estar sendo visitado assim, como é que fala, periodicamente. Do mesmo jeito que quando a criança, quando é pequenininha, já tem que ir no oftalmologista para poder ver se está enxergando bem, a criança tem que ir no neuropediatra, né, para poder saber se está tudo ok, tá? Então os anos iniciais de vida é muito importante fazer esse acompanhamento. Tem muitas mães que fazem bonitinho, né, levam para poder, né, acompanhar o filho, mas tem mãe que fala, se surgir oportunidade, se alguém me pedir, eu levo, senão eu não vou levar, né? Então, às vezes a criança descobre que precisa usar óculos quando tá lá no primeiro ano da escola, então todos esses outros anos ele não enxergava direito, né? Então, é muito importante a gente buscar os profissionais, né? E fazendo, como é que fala, acompanhamentos com os nossos filhos, levando o dentista, faz parte, tá? Então, vamos nos preocupar aí também com essa parte do desenvolvimento da criança, que vai fazer muita diferença na vida escolar dela, tá? Aí você começa a se perguntar, nossa, mas só eu que tenho que buscar ajuda pro meu filho? É o seu filho, mas, né, só eu que tenho que buscar ajuda pra minha criança? Os professores dentro de sala não vão fazer nada? A gente faz, tá? O professor de ensino fundamental 1, como eu já disse, de educação infantil, eles sempre vão fazer avaliações diagnósticas, tá? Eles sempre vão tentar entender como é a turma. Eles sempre vão chamar você para conversar e tentar te orientar o que você pode fazer em casa, certo? Eles vão perceber se existe a suspeita de um transtorno e vai te falar, tá? Mas o professor em sala de aula, gente, ele vai estar atento a todos os alunos. E se ele vê que essa criança tem uma dificuldade, sempre que ele conseguir, de verdade, sempre que ele conseguir, ele vai ajudar essa criança com dificuldade. Para que essa criança se sinta capaz de acompanhar os amigos. O professor não vai deixar de lado uma criança com dificuldade. Só que ele não pode parar a aula inteira, um tempo todo, para poder fazer com que essa criança acompanhe os seus amiguinhos, tá? Então, ele vai estar ajudando, ele vai estar mediando, ele vai estar orientando essa criança, mas ele tem uma classe toda. Ele tem um conteúdo programado para poder lecionar naquele dia, naquele trimestre, naquele semestre, naquele ano. Por isso, se ele te chamar para conversar e falar assim, pai, o seu filho tem dificuldade, né? Procura ajuda. Vai atrás de um reforço, vai atrás, né, de um profissional, né, projeto, para que o seu filho tenha essa oportunidade, tá? Não fica pensando, é preguiça. Meu filho que é desinteressado, só quer brincar. Mas tem déficit de atenção? Fica lá 3 horas no videogame e não tira o olho do celular. Como que é déficit de atenção? Gente, o celular e o videogame são super interativos, eles não estão parados. Certo? Pede pro seu filho ficar olhando para um quadro 1 hora. Parado. Um quadro que não se mexe, por favor, né? Vai que o quadro mexe. Aqueles quadros que você faz assim, com aquelas ondinhas. Não, um quadro que não se mexe. Se a criança não vai conseguir, tá?
Então, ficar parado na frente da televisão, na frente do videogame, na frente do celular, não significa que a criança não consegue consegue manter a atenção, tá? Ela pode estar com déficit de atenção. Só que o negócio lá interage pra caramba. O professor falou lá na frente. É uma coisa mais parada do que um jogo. É mais parado do que um videogame, né? O que vai acontecer com uma criança que tem dificuldade de aprendizagem? Vai pensar em tudo, gente. Em tudo. Menos do que o professor tá falando. Tá? Por mais que o professor dê estrelinha na sala, tá bom? Vai acontecer outras coisas ali que vai prejudicar. Então não pense que ele é relaxado, que ele não tem interesse, que ele é... Quando ele... ele é novinho demais, né? É novinho demais, ele vai amadurecer. Vai. Tá cheio aí de aluno de 14, 15 anos que não aprendeu ainda a ser aluno. Mas não aprendeu a ser aluno? Como assim? Não tem rotina de estudo. Ele poderia ter aprendido lá quando era pequenininho, né? Eu peguei uma turma que chegou com um caderno de 10 matérias e as matérias não estavam nem separadas. E aí a criancinha já tinha tido aula de português, escreveu numa folha, aí ele virou a página, escreveu matemática. Aí ele ia começar a terceira página na minha aula. Eu falei, calma. Era meu primeiro dia de aula com eles. Eu falei, gente, é uma matéria para cada professor. Vamos separar as matérias? E eu comecei com ele separar as matérias. Eu sou professora específica de ciências, para quem não sabe, né? Do ciências e biologia. Então, o que acontece? Né? Se ninguém olhar para essa criança, o caderno dele vai ficar bagunçado? Tá? Então, ele vai aprender sozinho a organizar o material? É assim, nossa, organize, né? Gente, é importante ter esse olhar, tá? Olha pro seu filho, ele vai aprender. Criança com fichário, 10 anos, as folhas tudo rasga. Ai, meu Deus. Mas voltando aí, né, que é nosso tempo de live, eu falei que ia ser sempre curtinho aos sábados. Não fica pensando que o seu filho é desse jeito e ele vai passar, tá? Não fica pensando que, no meu tempo eu não via nada disso, né? Não tinha nada disso, não tinha. Não tinha aquele amigo que era excluído porque não conseguia aprender. Não tinha aquele colega que desistia de frequentar a escola porque não conseguia aprender. Quantas pessoas você conhece que trabalham e que só tem até a terceira, quarta série? Mas ele conseguiu, porque o mercado de trabalho dava certo para essa faixa de aprendizagem e ele aprendeu muito sozinho. Nos trancos e nos barrancos, não é? Não foi fácil uma pessoa com até quarto ano conseguir o que ele tem. Você quer que teu filho tenha toda essa dificuldade? Se hoje a gente tem todo esse conhecimento, a neurociência é uma ciência muito nova, né? Então eu lembro que quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei para ser professora, eu vi assim muitas coisas diferentes do que eu tinha aprendido e eu tive que buscar a formação, né? Então eu me formei em biologia, né? Licenciatura em biologia. Depois eu fiz a pedagogia, depois eu fiz a neuropsicopedagogia, a psicopedagogia. Eu fui em busca, porque eu queria ajudar os meus alunos. Eu queria ajudar ele dentro de sala, eu queria ajudar ele fora de sala, tá? Então, é tudo novo e cada dia mais, gente. Quanto mais a gente lê, mais quando a gente fala assim, meu Deus, não sabemos tudo sobre o cérebro. Não sabemos. É novo, gente. Escaneamento do cérebro lá só apareceu na década de 80. Saber o que o lado direito faz, o que o lado esquerdo do cérebro faz, que a gente escuta muito sobre isso, foi em 81 que foi descoberto, tá? Então, hoje, a gente tem conhecimento, né? Hoje, a gente pode ajudar melhor a criança. Então, não é justo você ficar pensando que tudo isso vai desaparecer, tá? Ajude o seu filho. Procure uma ajuda de um profissional, de um professor particular, dentro das suas possibilidades. Mas não deixe, tá? Ele ir para a escola com medo de aprender, com vergonha de dizer que não sabe. Porque isso vai prejudicar ele muito, 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 tá? E aí vai acontecer o fracasso escolar. Ele não vai, né, adquirir tudo aquilo que ele precisava, tudo aquilo que ele precisa para poder, então, se desenvolver nos anos seguintes, né? E ter aí um sucesso que todo pai e mãe sonha para o seu filho. Então, eu encerro essa live com a frase: busque ajuda. Procure ajudar o seu filho. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
Pessoal, se surgirem dúvidas aí, né, sobre o que a gente comentou, pode mandar mensagens no meu direct. Foi um prazer estar aqui com todos vocês nessa manhã. Estendi um pouquinho mais, acho que eu me empolguei. Eu tinha pensado, tipo, dar de 20 minutos a 30 minutos, mas tá aí dando pra 40. Mas assim, são coisas que a gente precisa falar para que você, pai, mãe responsável, busque ajuda e ajude o seu filho a aprender, né, das maneiras mais diversas possíveis. Obrigada para quem esteve aqui. E se você está assistindo esse vídeo depois, compartilha com quem é pai, com quem é mãe, com quem é professor. O professor precisa também se sentir seguro. Falar assim, nossa, eu não dou conta. Não dou conta, eu preciso avisar essa família que eu não dou conta. Não é feio não, gente. Tá? Nós temos os nossos limites, certo? Então, dentro de sala de aula, eu não consigo aplicar tudo que eu fiz as minhas formações. Eu consigo ajudar um pouquinho o meu aluno com dificuldade, com transtorno dentro da sala. Mas eu consigo ajudar ele brilhantemente dentro de uma sessão lá na clínica. Então, é isso que a gente tem que entender. Por mais formações que o professor busque, na sala de aula é um monte de alunos, certo? Um beijo para vocês. Muito obrigada. Até a semana que vem, nosso café pedagógico. E convido vocês na quinta-feira a participar da série Meu Filho Não Gosta de Estudar. O que a gente pode fazer? Tchau, tchau!